Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu vou estar lendo um texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 21, versículos 18 e 19. Jesus dizendo para Pedro: na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Conforme a tradição, Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, mais ou menos entre 67 a 68 depois de Cristo. Quanto a este fato, nós não podemos duvidar ou ter em tanta consideração. Isso pode de fato ter acontecido. Porém, a tradição romana vai dizer que Pedro foi bispo de Roma durante 25 anos, entre os anos 42 a 67. Em relação a essa tradição, nós temos que ver em relação à palavra de Deus, o que de fato nós podemos extrair da palavra para levarmos em consideração essa tradição romana. Em Romanos, capítulo 1, Paulo escrevendo para a igreja de Roma, ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 11: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Se Pedro de fato estivesse em Roma como bispo, seria muita falta de consideração de Paulo para com Pedro, querendo ir lá comunicar algum dom espiritual, sendo que Pedro também tinha essa autoridade para comunicar dons espirituais. Nós vemos isso em Atos capítulo 8. Então seria muita falta de consideração de Paulo para com Pedro. Veja o versículo 15. E assim, quanto está em mim, Paulo falando, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Se Pedro estava em Roma como bispo há 16 anos, por que Paulo queria ir anunciar o evangelho para a igreja de Roma? Seria muita petulância de Paulo querer interferir no trabalho de Pedro, se de fato Pedro estivesse como bispo de Roma. Em Romanos capítulo 16, Paulo vai fazer 26 saudações aos irmãos da igreja ali de Roma. E em nenhuma dessas saudações ele cita o nome de Pedro. Também seria muita falta de consideração de Paulo para com Pedro esquecer do pastor da igreja, do bispo da igreja e não enviar nenhuma saudação para Pedro. Então nós devemos levar muito isso em consideração. Quando Paulo foi preso na primeira prisão em Roma, em meados de 62, ele escreve quatro cartas: Filipenses, Efésios, Colossenses e a Filemão. E em nenhuma dessas 4 cartas, Paulo vai citar o nome de Pedro como bispo de Roma ou como pastor da igreja de Roma. Seria também muita falta de consideração de Paulo esquecer do pastor da igreja ali de Roma. Em Atos 23, 11, um texto muito interessante que nós vamos ler, está escrito assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Esse texto foi escrito mais ou menos no ano 60. Pedro já estaria com 18 anos de bispo da igreja. O próprio Senhor se apresenta para Paulo e fala que ele tem que ir lá em Roma testificar o evangelho aos romanos. Estranho o próprio Senhor Jesus dizer isso para Paulo. Será que Pedro estava faltando com sua obrigação como pastor da igreja de Roma? Então, nós devemos levar muito em consideração. Em relação a Pedro ser pastor de Roma, nós temos, pela palavra de Deus, convicção de que ele não foi bispo de Roma. Nós sabemos que Pedro viajou bastante,
pregou muito o evangelho, ele viajava com sua esposa. Atos capítulo 9 vai dizer, 1 Coríntios capítulo 9 vai dizer isso. Pedro foi um proeminente pregador do evangelho, um santo homem de Deus, que deve ter sido pastor em algumas outras igrejas. Porém, na igreja de Roma, comprovadamente, conforme a palavra de Deus, nós temos que levar em considerações esses textos que nós acabamos de ler e ter por base que a tradição romana de que Pedro foi bispo de Roma não existiu. Então, fica explicado para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.